E vem entender por que a primeira parte do mangá de Death Note é melhor que a segunda. E o mangá de Death Note, desde que teve seu lançamento, gerou várias discussões, desde conceitos sobre qual é o personagem certo, se é o L, se é o Kira, se existe um certo ou um errado, discussão se o final da obra é realmente bom ou ruim, discussão se ele deveria ter continuação ou não, discussões mais profundas sobre a religião que foi criada lá dentro, sobre como aquilo desperta na vida real. Death Note é uma obra que existiu várias discussões desde seu lançamento. Muitas pessoas amam, pessoas acham que a obra é exagerada, a quantidade de pessoas que gostam, mas no fim é uma obra que marcou toda uma geração. E uma das discussões que é presente nessa obra é se a primeira parte de Death Note é realmente melhor que a segunda. Realmente existe essa discussão e realmente tem gente que acha que a segunda metade é melhor que a primeira. Para quem não lembra, no final da primeira metade é quando o L morre. E a partir daí existe uma segunda metade da obra, que é focado no Melo e no Nier. E a partir daí a obra vai se desenvolvendo. E aqui eu vou discutir porque eu acho a primeira metade tão melhor que a segunda. Mas antes, eu vou falar um pouco de o que é Death Note para quem não conhece. Death Note conta a história de Ryuki, um Shinigami que um dia, entediado, pega seu Shinigami, que é o seu livro da morte, e acaba jogando na Terra. E por coincidência, um humano, que é o humano mais inteligente do Japão, acaba encontrando ele. E esse humano é Light Yagami. A partir daí, ele percebe que com o Death Note, ele pode criar justiça com as próprias mãos. E ele começa a matar milhares de pessoas. Mas esse genocídio em massa acaba fazendo com que o detetive L queira ficar na cola dele. A partir daí ele cria seu pseudônimo Kira e começa a batalha de gato e rato, do Kira querendo construir um novo mundo, mostrando como seria um mundo mais paz e mais justiça, e o L querendo fazer o contraponto, mostrando como que a justiça tem que ser feita com a justiça realmente da polícia, das pessoas reais, e a partir daí vai desenvolvendo Death Note, que é muito mais complexo que isso, tem muito mais coisa pra falar, mas esse seria uma sinopse meio por cima. Bom, o mangá de Death Note foi completo em 12 volumes para você que compra a versão normal. Para você que quer comprar a versão Black Edition, que é uma outra versão que existe da obra, foi um 2 em 1. Na versão Black Edition, o mangá foi completo em 6 volumes. E o mangá normal, quando você for comprar, foi completo em 12. O mangá foi publicado entre os anos de 2003 ao ano de 2006. O mangá fez um extremo sucesso pela sua incrível discussão, incríveis personagens e como fazer as pessoas querem saber mais sobre ele. E a partir daí, lançou um anime que fez tanto sucesso, que marcou os anos 2000. Se você gostava de animes, se você gostava de mangá nos anos 2000, com certeza você ouviu falar sobre Death Note, assistiu Death Note e até hoje é uma obra que é reverenciada. Death Note foi completo em 37 episódios, foi lançado entre os anos de 2006 e acabou no ano de 2007. Além disso, ainda ganhou live actions, depois ganhou doramas e ainda vale destacar, ele teve uma continuação que foi escrita pelo próprio autor de Death Note, que ele lançou recentemente, num compilado de várias histórias que envolveram Death Note, principalmente depois da obra principal. Além disso, também teve algumas light novels que saíram, principalmente focado em casos do L como detetive, antes de rolar a saga Death Note, que inclusive eu recomendo muito que você leia, tanto esse one shot que saiu, como as light novels. Bom, como eu falei, existe uma discussão em Death Note entre várias, que é: a primeira parte de Death Note é melhor que a segunda, ou a segunda é melhor que a primeira? E eu acho a primeira muito melhor que a segunda. E no vídeo de hoje, a partir de agora, eu vou colocar quais são os pontos que fazem eu achar a primeira parte melhor. E pra mim, o primeiro ponto seria o desenvolvimento dos personagens. Bom, se você analisar, o L morre. E quando o L morre, ele dá um fim para a primeira parte de Death Note. E a partir daí começa a segunda parte. Bom, o episódio que o L morre, ele morre no episódio 25. E se você for pegar o mangá, ele morre praticamente no começo, no meio do volume 9. Ou seja, de 12 volumes, ele morre no 9º volume. E de 37 episódios, ele morre no 25. Ou seja, todos esses 25 primeiros episódios, o anime focou em explorar o L e o Kira, e a diferença entre eles, e o mangá também, a diferença entre eles, como cada um pensava, como cada um agia, qual era o ponto bom e ruim deles. Se você ler Death Note, você vai perceber que o L não é o total bom, e o Kira não é o total bom. O L é um detetive que, apesar de estar do lado da lei, ele comete algumas atitudes que a própria polícia acaba discordando sobre ele. E o Kira,
toma várias atitudes que algumas você como público pode considerar certo, mas na maioria você vai ver que são atitudes erradas. Esse contraponto entre os dois faz com que a obra mostre que não existe preto e branco, não existe bom e ruim, existe tons de cinza, que mostra que a obra pode existir pessoas boas e ruins de todo lado, e que se o Death Note caísse na mão de talvez do L, ele pudesse tornar o Kira. E a partir daí a obra vai se desenvolvendo. Nesses 25 episódios, a gente conhece mais sobre o Kira, sobre a sua vida, sobre o Light Yagami, qual a diferença do Light pro Kira. A gente consegue perceber mais sobre o Ryuki, sobre o universo dos Shinigamis. A Misa ajuda muito nisso, considerando qual que foi a sua história passada com os Shinigamis. Tem a parte de romance, a parte de traição. A gente conhece a polícia, a família do Light. A partir daí, a gente vai desenvolvendo esses personagens. A gente vai criando realmente carinho por eles. E, de certa forma, concordando com um lado ou com o outro. Uma hora da história você acha que um tá certo, outra hora você acha que o outro tá certo. E esses 25 episódios juntam muito nisso. Sem contar que o principal plot da história era L contra Kira, no fim das contas. Tem a história toda que é muito além disso, vai muito acima disso, mas o ponto principal da história é L versus Kira. E como esse gato e rato, ou seja, como um perseguindo o outro, vai realmente fazer com que um chegue na conclusão. Tanto que uma hora o Kira esquece tudo, o Light pede pra apagar a memória dele, e a partir daí vira uma outra história, você quer ficar curioso pra saber o que vai acontecer, o que o L vai fazer. Uma hora o Kira entra dentro da organização da polícia e você quer saber como ele vai funcionando, a parte dele fingir uma inocência, uma atuação, ajuda muito. O alívio cômico do Ryuki funciona bem aqui. Então todos esses 25 episódios, ele faz com que você crie uma relação entre os dois e construa muito bem o personagem. Quando chega no episódio 25 ao 37, isso acaba se perdendo, porque o L acaba morrendo. E quando o L acaba morrendo, o que acaba acontecendo? O Atari acaba indo para a organização que tinha jovens excepcionais e ele puxa o Melo e o Nier, que foram pessoas que cresceram ali e admiravam o L, e a partir daí eles vão cuidar do caso. E aí entra vários problemas, porque o Melo e o Nier, primeiro que eles são personagens tão carismáticos e tão envolventes como o L era. Então a partir daí a história já perde muita qualidade. E o segundo ponto que vale destacar aqui seria a quantidade de episódios. Eu vou repetir, 25 episódios pra gente conhecer, desenvolver e criar uma relação entre os dois. Os últimos episódios, do 25 ao 37, tudo é muito acelerado, tudo é muito corrido. Então a partir daí, os personagens Melo e Nier não conseguem ser tão desenvolvidos, aprofundados e criar uma relação tão forte com o Kira como poderia ser. Isso sem contar que não é que o Melo e o Nier vão trabalhar juntos e vão ser duas mentes que pensam melhor que uma e assim eles superaram o L. Não, a gente começa com o Melo e depois a gente vai pro Nier. O Nier aparece no Melo, mas ele fica um pouco de segundo plano naquela parte da história. Então a partir daí ainda tem esse ponto. Em 12, 13 episódios praticamente, ou em 2 volumes e meio, você tem que conhecer e desenvolver esses personagens e concluir a história de um personagem como o Kira. Sem contar que ao mesmo tempo o Kira ganhou a batalha naquele momento. Naquele momento o mundo respeita ele e o mangá quer abordar isso. Então são muitas coisas para abordar em pouco tempo. Então no final da obra, quando você para pensar nessa segunda parte, menos capítulo, menos episódio, menos tempo de tela para os novos antagonistas ou protagonistas, dependendo do ponto de vista, serem desenvolvidos, e você como público, se você não tem nada contra o Kira, você vai pensar até num certo ponto que ele tá certo, num quesito, porque você não consegue torcer pro Melo e pro Nier, porque eles têm características próprias, como o L, um gosta de comer muito chocolate, o outro não gosta de doce, mas é viciado em quebra-cabeça. Só que, no fim das contas, dividir eles, ter pouco espaço de tela, fez com que a segunda parte caísse muito de qualidade. Vale destacar, eu adoro Death Note, eu acho até esse final muito bom, mas eu tô falando qual que é a melhor parte, a primeira e a segunda. E pra mim a segunda parte já cai de qualidade por causa disso. E esses são os 3 pontos que eu coloco que faz com que a segunda metade seja pior. Eu acho que a história fica muito acelerada, e por ela ficar muito acelerada, ela acaba construindo antagonistas ou protagonistas que não são tão bem trabalhados e desenvolvidos como o L era, sem contar que eles não têm metade do carisma que o personagem tinha, e isso acaba enfraquecendo a obra. E aí chega no final. Eu acho que o final de Death Note, ele não é ruim. Como eles concluíram, até funciona bem. Mas o problema parece até algo bobo em certo ponto. Tudo bem, você pode falar que a arrogância do Kira o derrubou, mas a partir daí, eu acho que o L poderia ter feito isso antes, para fazer com que chegasse a essa conclusão. Aqui nesse ponto, o Melo ter morrido também prejudica muito isso. Porque, de novo, você coloca o Melo, que é alguém completamente explosivo, que não concorda com nada, com o Nier, que é alguém mais calculista no que faz, e junto os dois, você coloca duas mentes ser melhor que uma, eles viram que o L não viu e destruiu o Kira. Só o Nier não funciona porque você teve pouco tempo de tela para fazer com que ele virasse esse personagem grandioso. Então o final, até o final, acaba
realmente sendo enfraquecido por causa disso. Então são personagens que, na minha opinião, não são tão aproveitados como poderiam, e todos tinham potencial para ser melhor do que foi. Alguns subplots que são apresentados não são bem trabalhados como poderia. A parte final do mangá é muito acelerada e muita coisa acaba sendo jogada de qualquer jeito na tela. Então por isso que eu não gosto da segunda, não é que eu não gosto, por isso que eu acho a segunda parte pior que a primeira, porque eu acho que a segunda parte tinha um potencial gigantesco, mas precisava ou de mais capítulo, ou mais episódio, ou realmente ter colocado o Melo e o Nier antes na obra, pra gente já ir conhecendo eles e criar uma relação. Como foi feito, acabou fazendo com que a segunda parte ficasse pior que a primeira, na minha opinião. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você prefere a primeira ou a segunda metade de Death Note? O que você acha da obra como um todo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.